Olá, bom dia a todos. Iniciamos mais uma videoaula com as atividades do segundo bimestre na turma do 8º ano. Eu sou a professora Tereza, professora de Geografia, e vamos abordar a temática sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Para que nós possamos compreender todo esse tema, nós vamos primeiro compreender o que está proposto aqui nesse painel, onde nós iniciamos com o objetivo da unidade, que é compreender as relações entre a organização da sociedade, o mundo do trabalho e a educação. Como funciona a sociedade? Para que nós possamos compreender como a sociedade funciona, nós vamos fazer uma viagem ao passado, destacando sobretudo a burguesia, que tentava se firmar em uma classe dirigente, o clero, constituída por bispos, abades e cônegos. O outro grupo, a nobreza e também a classe operária. No século XIX, com a consolidação do capitalismo, há um levante de uma classe operária, que via suas condições de vida e trabalho piorar com o crescimento da industrialização, enquanto a burguesia concentrava cada vez mais riqueza e poder. Cada vez mais riqueza e poder. Então, a partir dessa leitura, desse entendimento, a gente passa a compreender como se deu a construção do desenvolvimento e subdesenvolvimento. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Até o século XIX, a produção de bens para o consumo era artesanal. A manufatura surge aí como estágio intermediário. No século XVIII, a Revolução Industrial, que provocou muitas transformações na sociedade. Então foram os pontos relevantes a manufatura e o surgimento da Revolução Industrial nesse período. Que mudanças foram essas? Primeira mudança, a exploração do trabalho pelo capital. Antes, o camponês, possuidor dos instrumentos de trabalho, agora privado deles, torna-se apenas possuidor da força de trabalho que vende ao capitalista. O trabalhador torna-se apenas o possuidor da força produtiva, que depende do capitalista para sobreviver. A indústria faz desaparecer o trabalho artesanal e os artesãos são submetidos ao trabalho servil, com jornadas de trabalho de 16 a 18 horas diárias, salários baixos, péssimas condições de trabalho, exploração, expressivo lucro dos empresários. Tudo isso consta na primeira mudança. A segunda mudança, ocorre o crescimento das cidades. A servidão dá lugar ao trabalho assalariado, surgem aí as máquinas e gera também o fenômeno chamado de êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições, forçados pela mecanização do campo. A terceira mudança é a transformação no estilo de vida. Como o camponês vivia? Ele tinha o seu pedacinho de chão, em que criava animais e cultivava a terra para a subsistência, possuía sua habitação e não tinha horário de trabalho rigoroso. Imagina só o choque quando teve que ir para a cidade, onde muda tudo, vestimentos, alimentos, enfim. Como era a educação nesse período? Nós vamos verificar que, como a economia era voltada para a produção agrícola, vendíamos matérias-primas e comprávamos produtos industrializados. Daí, nessa dependência em relação aos países industrializados, que vem retardar o nosso processo de desenvolvimento. A população urbana só ultrapassa a rural em 1960, 100 anos depois que esse fenômeno já havia ocorrido na Inglaterra. Teve um outro fenômeno bem interessante, que foi a Revolução Francesa, chamada Grande Revolução, na França, no final do século XVIII. Havia um descompasso entre quem detinha o poder econômico e o poder político. Os burgueses detinham o poder econômico e os nobres detinham o poder político. Luís XIV, o rei Sol, de 1661 a 1715,
fez do seu governo um dos mais importantes da história da França. Durou 56 anos, tornou-se conhecido pelo absolutismo monárquico, do qual controlava totalmente o Estado, que declarava: o Estado sou eu. Estrutura social comparada à pirâmide. No topo, monarca, em seguida os estratos privilegiados, como o clero e a nobreza. O clero com 120 mil eclesiásticos, constituído pelo alto clero, que eram os bispos, abades e cônegos, provenientes de famílias nobres. Sua riqueza era proveniente dos dízimos e da venda de imóveis urbanos e rurais. O baixo clero, pessoas humildes, sacerdotes que viviam das esmolas dos pobres. E depois o segundo estado, que era representado pela nobreza, compreendido por 350 mil pessoas, dividido em 3 grupos. A nobreza cortesã, que vivia na corte e recebia pensões do Estado. A nobreza provincial, que era o segmento decadente de sobrevivência da exploração do camponês. A nobreza de toga, que era formada pela burguesia rica, que comprava títulos de barão, onde conde, duque, marquês. E o terceiro estágio, cerca de 24 milhões de pessoas, constituído pela grande burguesia, que era formada pelos poderosos, banqueiros, empresários e comerciantes. A média burguesia, que eram os médicos, advogados, professores e demais profissionais liberais. E a pequena burguesia, que eram os artesãos e comerciantes, camponeses livres e servos, e os sans-culottes, trabalhadores urbanos, assalariados e desempregados. Surge também, nesse período, o confronto ideológico. Os burgueses usam a doutrina ideológica liberal, pautada nos princípios individualistas, do individualismo, a liberdade, a propriedade, a democracia e a igualdade. Em 1789, há o confronto entre forças conservadoras e revolucionárias. Luís XVI, fragilizado, reconhece a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte e libera os camponeses do regime senhorial e acaba com os privilégios da nobreza e do clero. Era o fim do regime feudal. E é proclamado aí a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, que consagra os direitos liberais. E a partir daí vem o surgimento da sociologia, que nós vamos tratar numa outra ocasião. Então, esse foi o nosso assunto de hoje para o 8º ano. E eu recomendo que vocês continuem fazendo a leitura do livro de vocês, que vai tratar sobre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Resolvam também a atividade do livro, que na próxima aula eu vou estar orientando vocês, ajudando vocês com a resolução dessa atividade. Bons estudos e muito obrigada a todos.